Um abraço de Jesus está pronto para começar o dia realmente, né? Obrigada por esse abraço. Falando sobre o auto-perdão, a gente sempre ouve falar sobre o perdão. E isso aqui é a proposta do perdão é direcionar às outras pessoas e nunca a nós mesmos. A gente se sente, se parece meio abandonado, meio desligado nessa caminhada. Mas a gente, percebendo, olhando melhor o Evangelho, a gente vai entendendo, percebendo nas entrelinhas do que Jesus nos ensinou, um direcionamento a este auto-perdão. Então, eu selecionei duas passagens para nos ajudar a refletir sobre isso. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Por que o meu perdão a mim, está atrelado ao perdão que eu devo dar ao outro? Que Jesus falou claramente que eu preciso perdoar para poder ser perdoado. Para que Deus, o Pai que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Relembrando, em outras passagens, Jesus diz que Deus está no interior de cada um de nós. Ele se manifesta na nossa consciência, aonde Ele instalou as leis divinas que vão nos guiar diante da vida, e que toda vez que a gente viola essas leis, a consciência nos alerta. Então é este Pai interior que está na nossa consciência que vai nos alertar sobre as nossas faltas. Então esse Deus está presente, é a nossa consciência nos cobrando constantemente e nos redirecionando diante da vida. Porque quando eu estou observando as outras pessoas, eu sou mais duro. Jesus falou que nós somos duros, a humanidade é dura, coração duro. Então nós somos duros para olhar para o outro. Eu olho, sou intransigente, sou intolerante, sou crítica, sou cruel. Acho que sempre o outro às vezes está abaixo de mim e me olho superior às outras pessoas. As faltas que o outro comete em relação a mim ou em relação a alguém que eu queira bem, eu sou cruel nessa cobrança. Eu não tenho generosidade, não tenho bondade, não tenho tolerância. Isso daí eu desconheço. Então essa dureza do meu coração, de onde que está partindo? É uma aprendizagem de vida que nós tivemos de outras vidas. Eu sou o resultado de mim mesma. Então a maneira que eu olho as outras pessoas é a mesma maneira que eu percebo a vida e me percebo também. Então todo esse julgamento cruel que eu tenho no meu interior parte de dentro de mim, parte dos meus sentimentos, parte dos meus pensamentos e parte da minha boca. Então tudo aquilo que eu estou elaborando
dizer, mas o mal permanece dentro de você. Porque esse julgador que você tem, que olha as outras pessoas, é esse mesmo julgador, é essa mesma maneira que você vai se julgar. Ah, não, mas a minha consciência é inteligente. Quando é para o outro, ela olha com intolerância, mas quando ela olha para mim, ela olha com bondade. Não. A nossa consciência, ela não tem esse discernimento. Quando é para o outro ou quando é para mim. Então, se eu sou cruel, intolerante com o outro, eu sou também cruel e intolerante comigo mesma. O que eu dou para o outro é o que eu tenho dentro de mim. Não está distante de mim. Na hora que eu dou, é o tipo da coisa que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então, se eu dou intolerância, cada vez mais eu vou ficando mais intolerante, mais cruel. Então, por isso, Jesus nos orienta nesse trecho para aprender a perdoar o outro, para eu poder me perdoar. Quando eu começo a despertar no meu interior a bondade, a paciência, a tolerância, o discernimento, eu vou dando às outras pessoas. E da mesma forma que o sentimento negativo eu dou e cada vez mais vai aumentando, então a cada vez que eu estou exercitando esses bons sentimentos com as outras pessoas, eu vou depositando mais bondade, mais generosidade, mais tolerância, mais paciência dentro de mim. E na hora que eu preciso olhar para os meus próprios erros, aí eu tenho generosidade, bondade, tolerância para comigo mesma. Então a crueldade é um mal que a gente recebe esse prejuízo. Daqui a pouco a gente vai continuar nessa parte. Tem uma outra parte em que Jesus fala, em Mateus capítulo 5, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Bem, todos nós vamos fazer uma oração para Deus, fazer uma prece, rezar um texto, acender uma vela, oferecer flores, seja dentro da nossa casa, seja em qualquer templo religioso. O que Jesus nos orienta? Se neste momento a minha consciência já está começando a me alertar sobre uma falta que eu cometi, o que eu devo fazer? Continuar as minhas orações e, através disso, não, Deus, o Senhor me perdoa porque eu falei mal do fulano, fiz mal para uma outra pessoa. Ele fala, paralisa tudo e vai lá reconciliar-te com teu irmão. Então, a maneira como nós nos conduzimos, como nós nos portamos,
tenho diante da vida? Se eu me conduzo pelo padrão dos bons sentimentos. Então, esse ato das nossas atitudes, do nosso comportamento, ele é mais valioso do que as minhas orações para tentar a reconciliação com Deus, para tentar a aproximação com Deus. Claro que nós precisamos do nosso momento de intimidade com Deus, para a gente refletir, para a gente se reavaliar, para Deus nos transmitir claridade e luz, para nos conduzir diante da vida. Mas o nosso comportamento é mais importante do que tudo isso. Que não adianta eu cometer as faltas durante o dia e à noite eu ir lá e falar: olha, Deus, me perdoa. Não vai resolver nada. O que vai resolver é você voltar no dia seguinte e pedir perdão pela falta cometida. Então, o meu comportamento é mais importante. Mas eu devo procurar estar sempre me reavaliando, estar sempre me percebendo quem eu sou, como eu estou me conduzindo diante da vida. Eu preciso ter o meu autoconhecimento, conhecer a mim mesma. E diante deste autoconhecimento, eu saber a hora que eu errei. E quando eu perceber o erro, o que eu devo fazer? Procurar me reconciliar com o meu irmão. Mas aí eu vou cometendo novos e novos erros e sempre aquela mesma reconciliação. Eu paro, vou lá, peço perdão, paro de novo, peço perdão, fica aquele jogo, né? Mas aí já tem um outro fator que a gente vai interferir nesse processo: a autoeducação. Que não adianta eu me reavaliar, procurar pedir perdão e continuar cometendo os mesmos erros, sem tentar me corrigir, sem tentar me redirecionar diante da vida, diante do meu comportamento com as outras pessoas. Porque eu vou permanecer nos mesmos erros, na mesma postura. Não vou crescer, não vou evoluir, não vou cumprir com essa lei do progresso que Deus requer de todos nós. Então, para que tudo isso aconteça, gente, a culpa, ela é despertada dentro da nossa consciência. Vai despertando a culpa. Agora, como que nós lidamos com os nossos erros, com esse sentimento de culpa? Eu me sinto culpada porque eu lesei alguém. Desta vez eu sou a ofensora. Tem gente que encaminha para o remorso. Remorso é uma coisa negativa, destrutiva. É um sentimento que aniquila as pessoas. O remorso é um processo de autoacusação, uma cobrança exagerada, é uma punição. A pessoa começa a se automutilar, a se autopunir pelos erros cometidos. Não come, não dorme, não consegue trabalhar, não consegue concentrar suas atenções. Joana de Ângeles comentou no livro dela que uma das causas da depressão é a culpa que nós carregamos e a maneira como nós assumimos essas culpas. Então, as pessoas
em cima dessa autoflagelação, são pessoas mais críticas, mais duras. Esse mesmo tipo de pessoa, ela também não assume os seus próprios erros. Quando você fala para ela, fulano, mas você fez isso? Eu não fiz, não. Quem fez foi fulano. E joga sempre a culpa para o outro. Não, fulano é que me provocou, me atiçou minha ira, me enfesou, me tirou do sério, tirou minha paciência e me fez reagir dessa forma. Então, a culpada é a outra pessoa, eu sou perfeita. Porque eu não posso olhar os meus próprios erros com medo da minha própria dureza de coração. É aquela pessoa que critica o outro e, para fugir das suas próprias críticas em relação às suas próprias faltas, ela age dessa forma. Foge da responsabilidade dos seus próprios atos. Ela é o símbolo da perfeição diante da vida. Vocês devem conhecer pessoas desse nível. Quando a gente está falando dessa forma, a gente está colocando uma lente de aumento, mostrando um grau maior toda essa situação. Mas esse mesma fuga da responsabilidade também reflete um grau menor, conforme a maneira do amadurecimento de cada um para lidar com isso. Mas se o remorso não é o caminho para lidar com a culpa, qual o caminho para lidar com esse sentimento que possa ser uma maneira benéfica que vai proporcionar bons resultados para mim mesma? Seria o arrependimento. Eu percebo que eu errei, que eu falhei e me reavalio, procuro conhecer as causas daquele comportamento tão desastroso que às vezes o resultado daquele comportamento eu não estou atingindo outras pessoas, estou atingindo somente a mim mesma. Então, aquilo que está acontecendo às vezes na minha vida, que eu acho que possa ser uma perseguição da vida, uma perseguição de Deus, uma cobrança de Deus, nada mais é o resultado das minhas próprias atitudes, o resultado de mim mesma na minha própria vida. Então, às vezes, somente eu sofro as consequências da minha conduta desastrosa e demoro para perceber que eu sou a autora daquilo tudo. Então, o arrependimento, eu devo realmente reconhecer o erro. Não entrar num processo de autopiedade, coitadinha de mim, porque eu não sabia, porque eu não queria, e ficar naquela lamentação, naquela lamúria. Tudo bem, eu sou um fruto da minha ignorância, tudo bem, eu não sabia. Eu não queria, mas fiz, certo? Causei um mal a alguém ou estou causando esse mal a mim mesma? Então é hora de mudanças, de autoeducação. Como proporcionar essa autoeducação? Os livros espíritas, eles nos orientam bastante. Ele nos põe a refletir sobre muitas coisas. Ler boa leitura, ouvir boas
boas músicas, ter conversas sadias, conversas de hábitos bons. É um comportamento sadio que a gente tem diante da vida, que a gente pensa assim, não, isso aí não traz consequência para mim, traz. Eu estou recebendo toda uma carga de informação todos os dias. Então, para eu me autoconhecer e me autocorrigir, às vezes eu preciso de ajuda de um profissional também, um psicólogo, um psiquiatra, às vezes uma boa conversa com um amigo de confiança também nos alerta, nos redireciona. Então, e o arrependimento vem um processo de autoeducação e de reparação também das nossas falhas cometidas. Então, isso é uma construção do auto-perdão. Começa por esse caminho da gente reconhecer as falhas e não ser intolerante, ter paciência consigo mesmo, porque a gente sabe que o resultado dessa autocorreção não é imediata, não é para já, não é para agora. Eu tento e falho ainda, mas não desistam de vocês mesmos, não se abandonem no meio do caminho, que tem um ditado popular que diz: pau torto que nasce torto, até assim se torna. Quer dizer, não tem correção. Então não se julguem também dessa mesma forma. E o auto-perdão, então, como a gente estava falando, aceitar as suas próprias limitações. Eu me conheço, começo a me conhecer e vou percebendo os meus limites, meu limite da tolerância, da paciência, as minhas falhas, me percebendo como eu sou. Não queiram ser mais do que você é em cada momento. Não se imagine uma pessoa diferente do que você. Porque tem gente que foge da realidade, se imagina diferente do que realmente é. Aceite quem você é, dentro das suas próprias limitações. Mas nada impede de você, reconhecendo você tão limitada, aumentar as suas fronteiras, aumentar o seu espaço. Eu estou até aqui, eu vou me crescendo, eu vou evoluindo e minhas fronteiras vão se alargando. A fronteira da minha mente, do meu pensamento, dos meus sentimentos. Tenha carinho pelo negativo. O que significa isso? Jesus falou: amai os vossos inimigos. Quem são os nossos maiores inimigos? Somos nós mesmos. Maria mesmo eu não comentei sobre as lesões que às vezes a gente tem na vida, que os males que a gente está tendo na nossa vida não é um reflexo de mim mesmo, na minha construção. Então eu que estou trazendo coisas ruins para mim mesmo. Através de quê? Eu ainda sou inconsciente dos meus atos, eu não tenho um domínio de mim mesma, eu não me autoconheço, eu não aceito o meu lado negativo. Mas Jesus falou: ame esse inimigo, ame os vossos inimigos, quer dizer, acolha esse inimigo seu lado negativo. Esse acolhimento é aceitar, é uma
esse mesmo tipo de educação. Não adianta se autoflagelar. Elogie-se, valorize-se. A gente falou até agora do lado negativo. Mas eu sou só negativo? Eu não tenho nada de bom? Tenho. Todos nós temos. Ninguém é tão mal que não tenha algo de bom a oferecer. E ninguém é tão bom que seja tão perfeito que não tenha o seu lado negativo. Então, todos nós temos o nosso lado positivo. Reconheça eles. Reconhecer, tomar posse desse lado que você tem, assuma esse lado positivo seu e utilize-o na sua construção de vida, na sua conduta no dia a dia. Que não adianta você ter valores e serem guardados na gaveta. O mundo de hoje, gente, a natureza, a nossa sociedade precisa de seres humanos melhores. Eu sou bom, mas eu sou tímido. Deixa a timidez de lado, jogue ela de lado. Use o seu melhor lado. Vista ele no seu dia a dia. Seja melhor a cada dia. E se auto-perdoe pelas falhas que vai cometendo. Que o deslize, os erros, é uma conduta normal do nosso dia a dia. Porque se a gente fosse tão evoluído para não cometer erro, nós já não estaríamos mais nesse mundo. Nós já estaríamos em mundos mais evoluídos. Então ainda somos seres limitados e cometemos falhas. Mas devemos diminuir a nossa incidência de falhas, procurando nos corrigir, nos amar, oferecer a nós mesmos diante da vida o nosso melhor lado, usar a nossa generosidade, a nossa bondade, o nosso carinho, o nosso equilíbrio, inteligência, discernimento, ponderação. E aí vai ter uma infinidade de valores que a gente pode utilizar. Confiemos na orientação de Deus e usemos toda essa orientação diante da vida. Nos amemos constantemente, começando a nos amar e amar o outro, porque é um processo de que o que eu dou permanece dentro de mim, que eu quero conduzir diante da vida melhor, ter uma carga positiva levar para a vida fora. Um bom domingo a todos, gente, e um bom dia, e utilizem bem todo o que Deus está nos oferecendo de aprendizagem. Vamos continuar essa caminhada. Mais uma vez, nos acomodarmos confortavelmente. Vamos extensionar braços e pernas, nossa face, e elevar os nossos pensamentos. Nós continuamos nos braços de Jesus, mais aliviados, orientados no nosso comportamento, vibrando pensamentos de esperança, de fé, em recebermos continuamente o auxílio do alto. Jesus nos
convidou esta manhã para reflexões a respeito de nós mesmos, de conhecer quem somos, o que somos capazes. Recebemos orientações de colocar em prática a esperança através dos bons pensamentos, através do fortalecimento de acreditarmos que somos capazes de mudar tudo está bom, de sermos pacientes em esperar a resposta para os nossos pedidos, mas conscientes que a mudança está em nós. Jesus nos auxilia sempre. E nós agradecemos ao Mestre Jesus o auxílio trazido até nós. Rogamos ao Pai Altíssimo que conceda a Jesus ao nosso lar, que fortaleça os nossos corações para que sejamos determinados em nossas mudanças necessárias. Jesus abençoe os nossos lares, abençoe o nosso trabalho, abençoe as nossas boas ações. Que assim seja.